Nesse vídeo eu vou falar sobre o elemento ar no mapa astral. Eu, particularmente, como astróloga, acho esse assunto dos elementos no mapa astral super interessante. Eu acho esse tema bem interessante porque ele é básico, ele é bem introdutório na astrologia, no mapa astral, e ele tem um enorme valor quando a gente compreende o que os elementos significam no nosso mapa. Porque a gente entender que a gente tem predominância de algum elemento no nosso mapa ou deficiência de algum elemento no nosso mapa, traz muita clareza para a gente entender comportamentos, para a gente entender motivações, e aí a gente consegue ajustar muitas coisas de forma prática no nosso dia a dia a partir dessa informação. Então é um assunto que pode ajudar muito vocês aí na vida. Eu convido vocês agora a compreender melhor o que são os elementos no mapa astral. Bem, a astrologia, a gente entende ela como uma dinâmica energética, né? A gente se aproxima da astrologia falando e compreendendo sobre energia. E os elementos, eles são representações básicas de certos grupamentos de energia. Então a gente tem 4 elementos principais dentro do nosso mapa astral, que é o elemento fogo, terra, ar e água. Cada elemento vai ter uma característica básica, uma consciência que ajuda a gente a compreender o funcionamento da vida e também de nós mesmos. Então aqui eu vou fazer uma descrição sobre os 4 elementos. A gente vai compreender o que significa ter a predominância de determinado elemento e também a deficiência de determinado elemento, como que isso impacta nas nossas vidas. E se por acaso você não sabe qual que é o elemento predominante, qual deficiência de elemento você tem no seu mapa, não tem problema, porque eu preparei um guia super especial, tá aqui na descrição do vídeo, que vai te orientar como que você identifica isso dentro do seu mapa astral, tá bom? Então eu recomendo assistir o vídeo e depois não esquecer de baixar o guia na descrição do vídeo. O elemento ar, na astrologia, ele é um elemento que está associado com o aspecto da natureza mental, intelectual. Então a gente olha para a natureza para a gente também entender a dinâmica básica desse elemento. Se a gente for olhar o ar, ele permeia toda a existência, né? Não existe um ser humano vivo que não esteja respirando um ar puro. Então, o elemento ar, ele tem essa conexão de que a gente tá aqui, ó. Eu aqui nesse lugar tô respirando o mesmo ar que uma pessoa lá na China. Então, a gente tem essa ideia de conexão, de permeabilidade, de sociabilidade dentro do elemento. O elemento ar também, ao mesmo tempo que ele pode ser uma brisa leve, ele também pode ser um furacão, um tornado que movimenta as coisas, né? Então a gente tem o aspecto da dinâmica dentro do elemento ar. Os signos constituintes desse elemento são Gêmeos, Libra e Aquário. Então uma pessoa que tem uma predominância do elemento ar, ela naturalmente tem uma mente racional muito ativa. Ela vai ver a vida através dessa lente da racionalidade, né? Então ela pode ter, às vezes, até dificuldade, caso ela não tenha muito elemento água, por exemplo, ela vai ter dificuldade de se conectar com o aspecto espiritual, de compreender coisas mais abstratas da vida, porque tudo para ela tem que ser ali, preto no branco, tem que ser explicado, tem que ter um viés racional por trás, um viés explicativo, sabe? Então ela vai ter tendência a acreditar muito, por exemplo, na ciência, porque ali é o que provou concreto e real para ela. Essas pessoas que têm excesso de ar, né, predominância, elas são pessoas naturalmente mais sociáveis, então estar em grupo com pessoas quanto mais melhor. Elas se alimentam nessa sociabilidade, né? Também são pessoas que naturalmente estão no mundo das ideias, não gostam de falar mesmo, de se comunicar, de compartilhar o que elas pensam, de compartilhar suas opiniões. São pessoas muito opinativas. Quem tem excesso de ar naturalmente vai ser extrovertido, pode ser que ele goste de falar bem, de palestrar, né? Não tenha dificuldade nesse sentido. São pessoas que podem ter muita curiosidade, ler muitos livros, ou gostar de filme, né? Eles podem ter muito essa tendência de olhar para o outro, ver como que o outro enxerga o mundo, e isso abre as ideias e várias caixinhas na cabeça deles. Então, o aspecto do conhecimento é um alicerce aqui, tá? E aí, o que o excesso do elemento ar pode trazer? Pessoas que são, às vezes, muito desconectadas dos aspectos práticos da realidade. Elas vão pensar muito, vão opinar muito, vão ter sempre algo a falar, e essas coisas necessariamente não são práticas. Sabe aquela coisa de, na teoria é isso, mas na prática é outra coisa? Então elas podem ficar muito ali na teoria. Porque
o mundo deveria agir desse jeito, o mundo deveria fazer isso, aquela coisa da utopia, de idealizar uma ideia, e aí ela não pensar em como que essa ideia pode ser aplicada no mundo real. Então pode tender aí a falta de profundidade nos assuntos, quer falar de tudo, mas não sabe não se aprofundar em nada. E aí, gente, na real, esses indivíduos, eles têm que tomar cuidado, porque às vezes eles podem até ser os chatos do rolê, né? A pessoa que está falando muito o que pensa e não escuta o que o outro tem para trazer. Além do que pode ter uma tendência muito à dispersão. E aí, como equilibrar esse excesso de ar com o elemento oposto e complementar, que é o fogo? Então, essas pessoas precisam trazer o exercício, o movimento, as atividades que vigoram o aspecto corporal. Porque isso vai dar ali um sentido do mental para o corpo, né? Vai trazer energia que é mental para o corpo. Então, atividades físicas, se expor ao sol, são atividades essenciais para essas pessoas se vitalizarem da energia do fogo, saírem um pouco desse aspecto racional. Agora, quem tem deficiência do elemento ar, o que elas devem fazer? Elas devem se apropriar do próprio elemento ar. Então, elas precisam respirar, elas precisam estar ali conscientes da sua respiração. Então, o exercício de meditação, uma yoga pode ajudar bastante. Uma caminhada ao ar livre, né, que você traz ali a consciência para a sua respiração. E, claro, num aspecto bem prático, exercitar a leitura, né, se interessar por assuntos na esfera mais intelectual, para que você possa abrir um pouco a mente, sair dali daquele aspecto muito prático do dia a dia e explorar novas ideias. Ter aquele famoso conhecimento de mundo, que a pessoa que tem deficiência de ar, às vezes ela pode ser a perdida do rolê, né? As coisas estão acontecendo, as pessoas estão falando de vários assuntos e ela não está muito ligada. Ela está ligada na própria vida, nos aspectos do dia a dia e ela não está antenada. Não é nem de fofoca, mas notícias ou filmes que saíram, ela não quer saber de aspectos de entretenimento, sabe? Então tem aqui você trazer e exercitar mais isso para você também poder sociabilizar melhor em grupo, você saber interagir melhor com as pessoas, que é justamente a característica do elemento ar. Conta aqui nos comentários qual que é o seu elemento predominante, qual elemento você está em deficiência aí no seu mapa, e aí eu vou adorar conversar com vocês. Até a próxima!